Olá, eu sou a professora Laurenilda, eu venho da Escola Técnica ETE Gil Rodrigues. Eu sou professora de História e vim mostrar para você hoje quais foram o motivo das ideologias dos europeus para virem para colonizar toda a América Latina, ok? Então o objetivo da aula é mostrar o processo ideológico desses europeus para poder colonizar toda a América Latina, principalmente espanhóis e portugueses. Ok. As grandes navegações, ela vem através de uma ideologia um pouco conturbada. Por quê? Porque se estava primeiro pensando no processo econômico, certo? No processo comercial, na questão da busca de especiarias. Então, as grandes navegações começou com a ideologia da busca pela especiaria, principalmente o quê? O ouro e a prata, certo? Então, nós vínhamos de uma Europa que estava se industrializando, ok? Então, eu tenho aí o começo da primeira industrialização com a Inglaterra e eu tenho Portugal começando com as grandes navegações. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, seguindo de outros países da Europa, seguindo da Espanha, seguido da Inglaterra, seguido da França, certo? Então, o imaginário ideológico era encontrar especiarias para poder levar para suas metrópoles para enriquecer, para melhorar as condições dentro da Europa. Ok. No entanto, não foram todos os europeus que pensavam desse modo, certo? Então existiam reinos, monarquias, certo? Monarquia em Portugal, monarquia na Inglaterra, monarquia na Espanha. Então, essas monarquias, claro que elas estavam interessadas. No entanto, tinham que organizar o quê? Quem é que vai navegar? Opa! Quem é que vai navegar? Quem é que vai se organizar? Eu não vou. Até porque eu não tenho conhecimento do que há além do Atlântico, o que há além desse mar. Eu conheço a Europa, eu conheço as navegações para as Índias, né? Eu conheço várias idas e vindas na Itália, então eu estou na Inglaterra, eu vou para a Itália, eu estou em Portugal, passo lá por Constantinopla, que hoje é a Turquia, mas eu passo lá por Constantinopla, faço esse contorno do mar Mediterrâneo e chego às Índias, chego à Ásia, chego à África, é lá que eu quero, é por lá que eu tenho que ir, ok? Buscar especiaria. Então, inclusive, a ideologia era, o que é que eu posso encontrar? Eu não contornando o mar Mediterrâneo e agora vindo pelo Atlântico. Eu posso encontrar monstros, eu posso encontrar sereias. Eu ouvi falar que existe várias navegações que naufragam, afundam e não aparecem mais. Então, assim, eu não quero me arriscar a aparecer durante todo esse processo de navegação e aparecer uma sereia e afundar toda a embarcação. Eu não quero perder o meu povo. Então, mas aí, os reis, geralmente, eles ofereciam grandes quantias para esses navegadores, certo? E esses navegadores, eles não eram da camada baixa da sociedade europeia, não. Eles eram fidalgos, comerciantes, que estavam interessados também em dividir o que encontrava com o seu reino, ok? Então, o que é que se fez? Se contratou mercenários que estavam o quê? Interessados também no que iam encontrar aqui, ouro, prata, enfim, e começaram a aparecer a ideia de vamos parar com esses medos e vamos ter a ideia do comércio, a ideia do enriquecimento, a ideia de encontrar especiaria. Corta para o slide. Então, expandindo muitas fronteiras. Então, a ideia também era conhecer novos lugares e eu digo para vocês que os europeus, muitos dos que estavam naquelas embarcações, eles não estavam totalmente visando a ideia econômica, certo? A exploração. Muitos vinham dentro daquelas embarcações para acabar mesmo com o medo do que eles iam encontrar.
Então, eles queriam enfrentar os seus medos. Mas a ideologia era simplesmente chegar e levar as riquezas que encontrassem, porque vinham, novamente repetindo, atrás do ouro e da prata, né? Então, vamos lá. Expandindo fronteiras. Iniciada no século XV, a expansão marítima europeia promoveu uma grande circulação de pessoas. Quando eu digo a vocês que não só vinham os comandantes das grandes navegações, vinham também esses mercenários que estavam interessados, vinham um povo já preparado para tirar tudo que se encontrasse aqui. Então eles já estavam preparados, lembrando que eles tinham armas de fogo, diferente do que encontrar aqui. Há informações, mercadoria entre o continente, marcando o início da formação, que chamavam Idade Moderna. Então eu findei aí a Idade Média e vim com a Idade Moderna, com as grandes embarcações, com a expansão marítima, começando por Portugal e Espanha. Muitas fronteiras, não apenas as físicas, expandiram-se no processo de intercâmbio entre culturas tão distintas. O que é que eu quero dizer para vocês de culturas distintas? Tinha a cultura europeia e tinha a cultura que eu encontrei aqui, dos povos pré-colombianos. Volta. Então, dentro desse processo, nós temos das grandes navegações, nós temos esse europeu chegando aqui. E quando ele chega aqui, ele se depara com povos totalmente diferentes. Ele se depara com povos de cor diferente, cor da pele, né? Então, cabelos lisos. Muitos, no Brasil, eu falo dos indígenas brasileiros, muitos não vestiam roupas, né? Então, eles se depararam e se espantaram com esses povos de cor diferente. Então, começaram aí o processo de início de política de boa vizinhança, fazendo amizade. Aí houve amizade e houve guerras e houve escravização. Corta para o slide. Ok. A motivação ideológica das grandes navegações. Na motivação ideológica, nós tivemos o quê? Primeiro, gente, nós saímos da Idade Média, que tinha um domínio total da igreja. A igreja dominava toda a Europa. A igreja dominava uma parte da Ásia com o cristianismo, certo? Então, a ideia agora desses europeus era justamente difundir a fé cristã. Opa, a fé cristã. Então, aqui, esses povos que eu encontrei, eles não conhecem. A cultura religiosa deles é totalmente diferente. Ah, mas não tem problema. Eu vou difundir a fé cristã. Então, um dos processos ideológicos era difundir a fé cristã pelo Novo Mundo, certo? Fundar colônias e expandir o território. Expandir território, construção de vilas, construção de fortes, construção de feitorias, certo? Encontrar fontes de recursos, como eu disse a você, fontes de recursos naturais, principalmente o ouro e a prata. Lucrar com o comércio de escravos, aí já vem do século XVI em diante. Comércio de escravo em diante já vem com o século XVI. No próximo slide, eu vou falar com vocês sobre o processo ainda de encontro entre esses dois povos, a Europa e os povos da América Latina. Segue o próximo slide. O próximo slide que eu vou mostrar para você é o mapa das capitanias, certo? Organizado já pelos europeus, certo? Então, quando eu digo a você que havia pessoas nessas embarcações que vinham no intuito de estudar o território, de estudar o comportamento desses povos, eles não vinham com o intuito totalmente de dizimar, de acabar. Mas acontece que a ordem lá na Europa era buscar o ouro e a prata e levar para suas metrópoles, era mercadoria. E acreditem, essas embarcações não eram baratinhas não, eram caras, ok? Então a gente tem aí o mapa da América colonial ainda no começo da expansão, e a gente tem o mapa atual, Canadá, né, América do Norte e a América Latina com a América do Sul, ok? A gente tem a América Central, a América do Sul como um todo, ok.
Corta para o slide. A visão ideológica desses colonizadores. Simultaneamente, muitas outras civilizações cresceram juntas. Claro, aqui mesmo nós tivemos um processo de divisão e crescimento entre tribos. Por exemplo, uma tribo que guerrilhava com outra e ganhava, todos aqueles povos que ali perderam a guerra passavam a pertencer à próxima tribo. Então, assim, a ideia de que encontrar o índio bonzinho, o índio comportado, o índio que ia aceitar tudo que se encontra... Não. Muitas tribos não aceitavam e muitas tribos faziam aliança com os europeus porque gostaram do que viram. Aquele homem branco vestido, era interessante, era diferente. Como os europeus também acharam os índios diferentes por andarem nus, por andarem com flechas, né? Eles nunca tinham visto isso. Enfim, existia a ideia de propagação do cristianismo, né? E aí eu vou acabando com essa cultura e com essa religiosidade indígena, do que os povos indígenas tinham aqui, onde os mendicantes franciscanos, dominicanos, agustinianos são as divisões dentro da igreja cristã, ok? A ideia era o quê? Catequizar esses indígenas, né? E apagar com as crenças indígenas e implantar o cristianismo, ok? No próximo slide que eu tenho para vocês é a visão ideológica dos colonizadores, né? Essa visão ideológica dos colonizadores era justamente sobre as terras longínquas, cerca de maravilhas, criaturas terríveis, circulavam entre os europeus. Então, assim, criaturas terríveis que iam destruir as embarcações, criaturas terríveis que não iam deixar esses povos voltarem para os seus lugares de origem. Então, existiam muitos medos, existiam muitos pensamentos de, talvez, de não voltarem mais para suas terras. Então, assim, muitos não aceitaram os convites dos reis para poderem virem conquistar esse novo mundo, ok? As colônias de exploração tinham seu espaço ocupado por indivíduos que representavam o interesse da metrópole, né? E aí, quando chegavam aqui e viam que o imaginário dos povos, das criaturas, o imaginário das criaturas não existia, então agora, quando eu voltasse para a minha metrópole, eu ia dizer, não existem essas criaturas que nós estamos pensando, não. Você vai e vem tranquilamente. Agora, quando você chega lá, você já vê um povo diferente, certo? E lá nós temos que implantar o cristianismo, porque o povo tem uma cultura religiosa totalmente diferente da nossa. E nós temos que fazer isso antes que os mouros cheguem. Os mouros que eu falo, os muçulmanos, certo? A segunda religião maior no mundo, no planeta, é o islamismo. A primeira ainda é o cristão, o catolicismo, ok? Corta para o slide, próximo slide. No próximo slide, você sabia o que é ideologia? Olha só, esse processo ideológico no qual eu expliquei que os europeus estavam pensando. Então, vamos lá. O que é ideologia? O que vem a ser ideologia? Sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Então, o que é uma ideologia? Uma ideologia é eu destruir a sua e implantar a minha, ok? Então, eu tenho que implantar o meu processo moral, o comportamento e como você deve se comportar dentro de uma sociedade. Então, aí a gente já vê que os indígenas tinham um comportamento de sociedade totalmente diferente, né? A política, certo? E a economia. Então, a política era totalmente diferente da política que estava organizada aqui pelos indígenas, pelos povos pré-colombianos, né? E aí a economia também, porque aí a gente tinha, aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos um processo coletivo, certo? Os indígenas, eles trabalhavam na terra e a terra pertencia a quem estava trabalhando, a quem estava produzindo.
a organização política e econômica dos europeus é totalmente diferente. E a ideologia deles era implantar isso nas suas colônias e acabar com a cultura indígena. E qual era a visão eurocêntrica do Novo Mundo? A ideia de uma terra de maravilhas, monstros, desconhecidos, tesouros e especiarias. Com isso, eu termino a aula dizendo para vocês que pensem numa ideia de que os indígenas já viviam aqui, os indígenas já tinham sua cultura, então eu tento levar um aprendizado e um novo olhar desses indígenas aqui no Brasil com as ideologias implantadas da Europa, com as ideias da Europa que foi disseminando por toda a América Latina. Ok? Obrigada.